Olá, tudo bem? Vamos começar acá novamente nosso estudo bíblico, né? Vamos continuar este estudo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios 15, 20. Abra sua Bíblia e vamos continuar estudando acá esta carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, não? Que traz revelações extraordinárias, mistérios que Deus nos revela através de seu apóstolo, através das Sagradas Escrituras, coisas que vão acontecer em breve. Por isso precisamos estudar, compreender e viver segundo a palavra de Deus, verdade? Então, mientras você abre sua Bíblia, vou fazer a oração. Senhor, meu Deus e meu Padre, em nome do Senhor Jesucristo, acá estou uma vez mais para adorar-te, glorificar-te e exaltar-te, Senhor. Te pido, Espírito Santo, que tu tenhas misericórdia de nós e ao mesmo tempo nos dê graça para compreender tu palavra e que através deste vídeo, através deste mensagem, onde chegue edificação, salvação, fortalecimento para tu igreja, meu Senhor. É o que eu te pido, Espírito Santo. Desde já entregamos todo em tus santas manos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Bueno, 1 Coríntios capítulo 15, verdade? A partir do versículo 20. Vamos começar aquela leitura que diz assim: Mas agora Cristo ha ressuscitado de entre os mortos, primícias de los que durmieron. Então, o Espírito Santo, através do apóstolo Pablo, vai falar acá muito sobre a ressurreição, né? A Bíblia nos mostra que Jesus ressuscitou, né? No viernes ele foi morto, ele foi crucificado, e no terceiro dia, que foi o domingo, ele ressuscitou e apareceu a seus discípulos, a mais de 500 pessoas, e depois foi levado ao céu, né? O poder de Deus ressuscitou al Senhor Jesus. Ni la muerte lo pudo destruir. Assim também acontecerá com todos os creyentes, com todos os hijos de Deus de todas as épocas, também vão ressuscitar. Aquelas pessoas que morreram creyendo em Deus, aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus, serão ressuscitadas en el dia de sua venida, né? En el dia de sua venida. E é isto que o Espírito Santo vai explicar acá para nós nesta leitura de hoje, verdade? Por isso ele disse aqui: mas agora Cristo ha ressuscitado de entre os mortos, primícia de los que duermen. Quando a Bíblia diz duerme, não significa o sueño de la noite, significa muerte. Ele está dizendo acá o seguinte, que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi a primícia, significa que vendrão outros. Quem são os outros? Os que já morreram e nós que vamos a morir se Jesus não viene antes, verdade? Também ressuscitaremos. E como será isto? Né? Como será isto? A igreja tinha essa dúvida. Como seria esta ressurreição? Verdade? Já que quando uma pessoa muere, o corpo se deshace, verdade? Como será isso? Ele vai explicar acá. Versículo 21 diz: porque já que a muerte entrou por um homem, também por um homem vino a ressurreição de los muertos. ¿De que está dizendo acá? Que a muerte entrou por um homem. Que homem foi este? Foi Adão. Isto está registrado allá no livro de Gênesis. Se você ler allá nos primeiros capítulos, você vai ver que o homem foi criado por Deus para viver eternamente. Não existia a muerte. O homem não ia a morir, os animais não iam a morir,
né? Não existia a morte. Quando foi que a morte entrou? A morte entrou quando Adão e Eva pecaram. Então, o pecado trajo a morte ao ser humano, a los animales. Trajo a destruição. Por isso a Bíblia diz que o salário del pecado é a morte. E por causa de um homem, por causa do erro de Adão e Eva, né? Por causa do pecado de eles, toda a raça humana quedou comprometida, quedou contaminada. Então todos os seres humanos nascem, crescem, têm um tempo de vida e vão a morir. ¿Por quê? Por causa del pecado. Por causa del pecado. E esse tempo de vida que Deus dá é a oportunidade para que o ser humano creia em Deus, vuelva-se a Deus, arrepienta-se, né? Entregue ao Senhor Jesucristo sua vida, e aunque muera, esta pessoa receberá ressurreição, receberá vida eterna. Então Paulo disse, assim como por Adão, né, entrou a morte através do pecado, por Jesucristo, aqueles que creem no Senhor Jesucristo, por causa de Ele, receberão a vida eterna, ressuscitarão. É isso que ele está dizendo acá. Porque já que a morte entrou por um homem, também por um homem vino a ressurreição de los muertos. Porque assim como em Adão todos muerem, também em Cristo todos serão vivificados. Tá? Porque assim como em Adão todos muerem, também em Cristo todos serão vivificados. Pero cada uno em su devido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, quando ele entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo domínio e toda autoridade e poder. Vamos entender muito bem o que significa acá o versículo 23. Ele disse acá, pero cada um em su devido tempo, em su devida ordem. Então, todos vão ressuscitar no mesmo tempo? Não. Habrá etapas. E isso está claro acá. Vê aqui. Cristo, né? Cristo foi o primeiro que já ressuscitou. Luego disse aí, las primícias. Quem são as primícias? As primícias são todos os cristianos. Todos os que murieron desde o Pentecostés, porque quando começou a igreja começou no dia do Pentecostés. No dia que eles estavam reunidos allí no cenáculo e o Espírito Santo vino sobre eles. Aí começou a igreja, a dispensação, a época da igreja. E hasta quando será esta época da igreja? Hasta quando será esta dispensação da igreja? Será hasta o dia do arrebatamento. O arrebatamento é o próximo evento que a igreja está esperando. A Bíblia não disse que dia vai ser, que hora vai ser. Pero a Bíblia diz que será muito rápido. Jesus vendrá novamente, pero ele não vai colocar seus pés todavía na terra. Ele vai parar no aire. E aí os que murieron em Cristo, desde o Pentecostés hasta este dia do arrebatamento, os que murieron em Cristo, creyendo em Cristo, ressuscitarão. Ressuscitarão. Ok? E os que estiverem vivos, por exemplo, se fosse hoje o dia do arrebatamento, primeiro os muertos que creyeron em Cristo ressuscitam e encontram-se com Ele no aire. Luego, os que estemos vivos seremos transformados, e levados com Cristo. Pero você vai perguntar, e aqueles que morreram creyendo em Deus antes del Pentecostés? ¿Qué va a pasar con estos? ¿No serán salvos? Sí, están salvos, pero estos no van a resucitar todavía. Estos serán las segunda tipo de personas, vamos decir assim,
que vão ressuscitar depois, que vão ressuscitar em la época de la gran tribulação. Porque depois do arrebatamento, ponga atenção, depois do arrebatamento, a Bíblia nos habla no livro de Daniel e no livro de Apocalipse que haverá um período de 7 anos de gran tribulação, como nunca visto no mundo. E quando terminar este período de 7 anos, haverá então a terceira ressurreição. Tá? Acuérdense que a primeira foi Jesus, a segunda vai ser a igreja, né? Hasta el arrebatamiento, del Pentecostés al arrebatamiento, y del arrebatamiento hasta el final de la gran tribulación, 7 años, van a resucitar este otro grupo, que es todos los creyentes, desde el inicio de la humanidad hasta el Pentecostés, y todas las personas que creen en Dios, en el Señor Jesús, neste período de la gran tribulação. Está bem? Esse período de la gran tribulação. Serão também ressuscitados, tá? E levados para Jesucristo também. Estarão com Jesucristo também neste momento. Vão ressuscitar também. E depois, né? Que acaba a gran tribulação, aí vai começar o período del milênio, que serão 1000 anos, donde o Senhor Jesus estará neste mundo reinando durante 1000 anos de paz. Está bem? E as pessoas que morrerem neste período del milênio também serão automaticamente ressuscitadas. Então você vê aí que a ressurreição existe várias etapas, tá? Mas talvez você diga, mas eu não entendo muito bem sobre o arrebatamento, eu não entendo muito bem sobre a gran tribulação, eu não entendo muito bem sobre o milênio. Todas essas coisas estão ensinadas na Bíblia, explicadas na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse. E logo vamos começar também um estudo do livro do Apocalipse, está bem? Mas lendo a Bíblia, estudando, você vai entendendo melhor, vai quedando mais clara para você estas coisas, está bem? Pero isto que o Espírito Santo está dizendo acá, lê novamente o versículo 22, para quedar claro. Porque assim como em Adão todos muerem, também em Cristo todos serão vivificados, pero cada um em su devido ordem. Cada uno en su debido orden, en su tiempo, en su etapa. Primero Cristo, ahí dice, ¿no? Después las primicias, que es la iglesia, del Pentecostés al arrebatamiento, ¿verdad? Luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién son esas segundas personas que van a resucitar? Durante la gran tribulación, né? E aqueles que morreram crendo em Deus, todos do Antigo Testamento, né? Desde Adão hasta o dia do Pentecostés. ¿Está bem? Então vendrá o fim. Né? Terminou aí. Quando ele entregue, quando é que será o fim? Depois do milênio, depois que ele reinar los 1000 anos, Satanás vai ser completamente derrotado e destruído, a muerte, toda a maldade, não? Já não haverá mais maldade. Então vem o fim, o dia do juízo final, quando ele entregue o reino ao Deus e Padre, depois que haja abolido todo domínio e toda autoridade e poder, né? Então Jesus vendrá novamente para derrotar a los principados, potestades, dominadores, para colocar em ordem este mundo, que está um caos, verdade? Você vê hoje o mundo está um caos. Satanás ha reinado no mundo, mas no final Jesus viene, destrui esse poder que já foi conquistado na cruz, pero ele viene para, como por exemplo, um juez, ele dá a ordem que uma pessoa seja condenada.
y luego tiene aquel proceso de ir buscar la persona y meterla en la cárcel, ¿verdad? ¿Sí o no? Así también, la orden ya fue dada en la cruz. En la cruz Jesús venció Satanás. En la cruz Jesús venció la muerte. En la cruz Jesús venció los principados, las potestades, los dominadores. En la cruz Él obtuvo toda victoria. Pero ¿por qué todavía estamos viendo tanta maldad? Porque esa orden todavía se va a cumplir. Esta orden que fue dada en la cruz se va a cumplir durante este tiempo. E talvez você diga, mas por que tanta demora? A Bíblia diz que para Deus ano um dia igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. Ou seja, para Deus não existe demora, para Deus não existe tempo. Todo já está preordenado por Deus, todo já está escrito, todo já está aí decidido. Todo vai acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Cabe a nós creermos e preparar-nos para isso. Então, quando terminar o milênio, quando Jesus juzgar os impíos, serão levados, lançados no lago de fogo e azufre com todos Satanás e os demônios, e todos os creyentes estarão com Deus eternamente em la glória, em los nuevos cielos e em las nueva tierra que Deus vai preparar para nós. ¿Está bem? Então, é isto que Pablo está explicando acá. No versículo 24 diz: Entonces vendrá el fin, quando ele entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Viste aí? Quando será esse tempo que Cristo vai a reinar? Se ele já reina, verdade? Sim, pero todavía Satanás está actuando neste mundo. Então, durante o milênio, Jesus vai reinar acá com autoridade. E aí ele vai colocar este mundo em ordem, vai andar todo conforme a justiça de Deus, hasta que ele ponga todos os inimigos debaixo de seus pés. Versículo 26 ele disse: E o último inimigo que será abolido es la muerte. Es la muerte. Tá? Então, não existia a morte entrou por el pecado. Então, quando Jesus vencer todo, quando Satanás já esteja preso ou condenado, os impíos já não haverá mais maldade no mundo, então já não haverá mais pecado, reinará solamente a justiça de Deus, então já não haverá mais muerte. A muerte se termina. Então vamos viver eternamente com Deus, para estar com Ele, para disfrutar de Deus, de las cosas de Deus, ¿no? De la gloria de Deus, por los siglos de los siglos. Aí já não haverá nem tempo, não? Será eterno, tempo eterno. Tá? Versículo 27. Porque Deus ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Então, todo está bajo los pies de Cristo. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Deus ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero quando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que ele exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. En otras palabras, Pablo está diciendo lo siguiente, que el Padre, el Dios Padre, dio al Dios Hijo todo poder, toda autoridad en el universo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No existe otro más poderoso, no existe otro Dios. Él es el único y verdadero Dios. Todo está sujeto, lógicamente, menos el Dios Padre, ¿no? Entonces todo está sujeto a Cristo. Es eso que el Espíritu Santo nos está diciendo acá. Versículo 28 ele dice: E quando todo haya sido sometido a Él, a Jesucristo, entonces também el Hijo mismo se sujetará àquele que sujetou a Él todas as coisas, para que Deus sea todo em todos. Entonces el Padre dá la autoridad al Hijo, ¿no? El Hijo trabaja, vence,
limpia, purifica, salva, y después que esté todo en orden, Cristo vuelve a dar la autoridad al Padre. Y estaremos ahí con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, la iglesia, los ángeles, ¿no? Todos adorando al Padre por los siglos de los siglos. ¿Ah? Entonces eso que el Espíritu Santo nos está diciendo acá. ¿Ok? En el versículo 29, él dice así: de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? ¿Eh? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? O sea, es un poco así, si usted leer, tal vez usted quede con un poco de no entender, un poco de duda, porque él dice aquí: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? La Biblia no habla que nosotros tenemos que bautizarnos por los muertos, pero quizás, eso no está claro en la Biblia, pero quizás havia personas naquela época que pensavam que se ella se bautizasse por alguém, a nome de alguém que murió, esta persona que murió seria salva. Pero esse é um pensamento errado, isto não existe, porque a Bíblia, toda a Bíblia é clara que aquele que não crê en el Senhor Jesucristo, murió sin creer en Jesucristo, será condenado eternamente. Está escrito, né? Crê en el Senhor Jesucristo, será salvo tu e tu casa. Aquele que não crê será condenado, né? Ele que creyere e for bautizado, não é isso? Será salvo. Ele que não creyere será o quê? Condenado. Então, se a pessoa murió creyendo em Cristo, ele já está salvo. Se a pessoa murió sem crer em Cristo, né? Murió impía, murió sin arrepentir-se, murió sin Cristo. Ah, pero era una buena persona. No, no existe buena persona. Todos somos malos, todos somos pecadores. Todos fallamos. Não há nadie que não peque, verdade? E se essa pessoa murió sem Cristo, sem aceitar ao Senhor Jesucristo como seu único Senhor e Salvador, esta pessoa está no inferno. Ela não tem mais salvação. Ah, mas e se eu oro por ella, se eu me bautizo por ella, se eu hago uma missa por ella, se eu dou uma ofrenda por ella, isso pode sacar a pessoa do inferno e levá-la ao cielo? Negativo. Incluso Jesus dijo aí, há um mensagem no Novo Testamento, nos Evangelhos, que Jesus habla que duas pessoas murieron, el rico e el Lázaro. Quizás você conhece essa história, que el rico murió sin Cristo, sin Dios, y fue llevado al infierno, né? Y ahí él sufría eternamente. Y Lázaro, que murió creyendo, fue llevado al cielo, al seno de Abraham, al paraíso. Y él que estaba en el infierno gritaba de tormento en las llamas, diciendo: sácame de acá, ayúdame. Y Abraham le decía: imposible, hay un abismo entre nosotros, los que están acá no pueden pasar para acá, los que están para acá no pueden pasar para allá. Y esto es muerte eterna, condenación eterna. Entonces no existe bautismo por los muertos, ni oración por los muertos, ni misa por los muertos, ni ofrenda por los muertos, ni sacrificio por los muertos. Olvídese, murió sin Jesucristo, no hay más que hacer. Si usted quiere que alguien sea salvo, lo único que usted puede hacer es orar por ella mientras ella está viva. Predicar el evangelio. Y si ella creer, ella será salva. Pero si ella no creer, usted no puede salvar. No está en nuestro poder. Solo está en el poder de Dios. Y Él solo salva los que creen. Eso está claro en la palabra de Dios. Entonces, quizás en aquella época había personas que estavam cometendo este erro, dizendo: bueno, então se uno se bautiza é salvo, então eu vou bautizar-me ao nome de fulano. Impossível. Pero Pablo usa este exemplo acá no versículo 29, ele diz: de não ser assim, que harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan,
¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Se por motivos humanos luté contra fieras em Éfeso, ou seja, contra pessoas malas, né? ¿De que aprovecha? Se los muertos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã moriremos. Não os deixeis enganar. Las malas companhias corrompem las buenas costumbres. Sede sóbrios, como conviene, e dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, ¿qué es que el Espíritu Santo está diciendo acá? Ele disse várias coisas acá, a partir do versículo 30. Ele disse, mira, hermanos, porque havia gente aí, infiltrada na igreja, que não creía na ressurreição. Pablo está explicando acá sobre a ressurreição de los muertos, que los que mueren con Dios van a resucitar, pero los que mueren sin Dios no van a resucitar. Talvez você diga, pastor, pero aquelas pessoas que murieron sin Dios, sin Cristo, ¿dónde están? Están en el infierno. ¿Van a resucitar? No. ¿Van a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, como vamos a estudiar más adelante? No. E que passa com estas almas? Já estão no inferno, já estão condenadas. Não há mais ressurreição, não há mais vida para estas pessoas. E que vai passar com elas eternamente? A Bíblia habla em Apocalipse que vão passar toda a eternidade em um lugar que se chama Lago de Fuego e de Azufre. Aí estará Satanás, os principados e potestades demoníacos, os demônios e todas as almas que não creyeron em Deus. Todo este grupo de ángeles caídos e de pessoas incrédulas estarão eternamente no lago de fuego de azufre. Tormento eterno, choro e crujir de dientes eternamente. E nunca mais saldrão de aí por los siglos de los siglos. Então, os únicos que vão a ressuscitar serão os que creem em Deus. E vão a ressuscitar para a vida eterna. Tá? Então, no versículo 30, ele disse, e também, porque estamos em peligro agora, os aseguro, hermanos, por la satisfação que siento por vosotros em Cristo Jesús, nosso Senhor, que cada dia estou em peligro de muerte. Pablo está dizendo o seguinte, hermanos, se não houvesse ressurreição, se não há ressurreição, então para que estou trabalhando? ¿Por que estou correndo todos os dias? Pablo foi apedreado, Pablo foi azotado, Pablo foi preso, sofreu naufrágio, aguentava hambre, aguentava sede, todo porque predicava o evangelho. Todo porque falava que Jesucristo ressuscitou e que a igreja vai ressuscitar e que estaremos eternamente com Deus em la glória. Que a igreja vai ressuscitar. Pero algumas pessoas diziam, não, eu não creio, acredito que quando se muere todo se termina. Hasta hoje há pessoas assim que são incrédulas, que são ateus. Ella disse, não, a vida é só agora, o inferno não existe, o céu não existe, murió, se termina todo. Não é verdade? Pero Pablo duramente combate isto, dizendo, não, a ressurreição existe. E por isso estamos trabalhando, por isso estamos sofrendo, por la fé em que um dia vamos estar com Deus por toda a eternidade. ¿Eh? Porque ele hasta disse assim, se não é assim, então por que estou trabalhando? Vamos a comer e a beber, porque amanhã moriremos. E ele disse no 33, mirei, no os deixeis enganar. Então, se havia pessoas aí que estavam querendo contaminar a igreja. Disse, não, ressurreição não existe, todo isso é mentira. Todo isso é um cuento de hadas. Isso é uma história, isso é uma conversa de homens. E Pablo diz, não os deixe enganar. Então, sempre vai aparecer pessoas na escola, em la universidade,
en el trabajo, en el medio familiar, né? En la televisión, en todos los lugares, que van a decir que Dios no existe, que resurrección no existe, que la vida es solo ahora, aproveche la vida porque mañana se muere. Entonces, ¿qué el Espíritu Santo nos dice acá? No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, él dice, cuidado con quien escuchas, cuidado con quien andas. Né? Aí aquele dito, né? Cuida, dígame com quem andas e eu te diré quem eres. Com que tipo de pessoa anda, com que tipo de ideias, né? Estás em sua cabeça. Por isso temos que, nós que somos elegidos de Deus, que somos cristianos, temos que meditar em la palavra de Deus de dia e noite, fortalecer nossa fé com a palavra, porque a fé vem por el oír e el oír a palavra de Deus. Quanto mais leemos a Bíblia, quanto mais estudamos a palavra, mais convicção, mais certeza, mais tranquilidade temos de que nossa vida está na mão de Deus e que, aunque muramos, vamos a ressuscitar. Pero los incrédulos no tienen esta fe en Dios. Los incrédulos no tienen esa esperanza. Por eso son personas vacías, tristes. Por eso hay tantas personas con depresión. Por eso hay tantas personas sufriendo. Mi amigo y mi amiga, no se deje engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Como dijo acá el apóstolo Pablo. E depois ele disse mais no 34, sede sóbrios. Sede sóbrio. Sede sóbrio significa esteja atento, tome cuidado, né? Como conviene. Não deixe que o diabo te engane. E deixar de pecar, ou seja, não viva no pecado, porque havia pessoas que estavam aí e continuavam no pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Entonces la persona que vive en el pecado no tiene conocimiento de Dios. Ah, mas yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo soy religioso. Usted puede ser una persona religiosa, pero eso no tiene nada que ver con el creer en Dios. Por eso hay tanta gente que se dice evangélica, que se dice cristiana, pero que vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, vive no pecado. Infelizmente, desgraciadamente, estas pessoas não conhecem a Deus e não têm vida eterna, não têm salvação. E ele termina aqui, para vergüenza vuestra lo digo. Em outras palavras, ustedes deveriam estar combatiendo o pecado, ustedes deveriam estar predicando a palavra, ustedes deveriam estar firmes e fuertes. Como pode ser que eles te vão a poner duda? Ou seja, Pablo estava dando uma sacudida em la igreja de Corinto. Como que está dizendo? Como pode ser que vocês estão deixando estas pessoas infiltrar, enganar, manipular, contaminar a ustedes, a fé de ustedes? São ustedes que têm que lutar contra o mundo, contra o pecado e fortalecer sua fé e predicar a palavra de Deus. Ou seja, cada dia nossa fé tem que estar mais firme e forte. Aunque o mundo venga em contra de nós, nossa confiança tem que estar em Deus, porque al final habrá ressurreição. Al final habrá recompensa. ¿Está bem? ¿Está claro hasta acá, mi amigo y mi amiga? Entonces, vamos parar por acá. Marca aí onde paramos. E en el próximo video, nós vamos continuar falando sobre esse tema, sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre o milênio, sobre a vida eterna. Há muito todavía que falar e que explicar a partir do versículo 35. Então, nos próximos vídeos, se Deus nos permite, vamos continuar falando sobre este tema. ¿Está bem? Se le gostou o vídeo, dale aí me gusta, inscríbase no canal, compartilhe este vídeo com outras pessoas
y vamos a seguir adelante. ¿Está bien? Cualquier duda, cualquier pregunta, puede escribir ahí en los comentarios. Ahí tiene mi WhatsApp, puede entrar en contacto conmigo, con mucho gusto le voy a estar atendiendo. ¿Ok? Que Dios bendiga a todos, un fuerte abrazo y hasta el próximo video.